Primeiro, boa tarde para você que está chegando, boa tarde para a senhora também. Primeira coisa, já pediram desculpa para a senhora? Não, ao contrário. Eu tenho sido transformada de vítima em culpada. A todo momento, a defesa dos policiais me agride, me ofende, inventa mentiras absurdas. Disseram que a senhora estava descontrolada, tentando depredar a viatura. Eu acho que quem assistiu às cenas pode concluir quem é que estava descontrolado. Eu me identifiquei como vereadora do Recife. A senhora lembra disso, né? A senhora já assistiu isso algumas vezes, né? Infelizmente, não tem como esquecer isso. A senhora estava indo fazer o que aí, nesse momento? Eu estava o tempo inteiro dialogando, pedindo para eles pararem. Fábio, Aí, a senhora estava falando o que aí? Tentou falar o quê? Eu queria a identificação do policial, porque eles não estavam identificados. E eles estavam flagrantemente descumprindo a lei. Eu sou professora de Direito, Fábio, há 25 anos. Eu sou professora de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e já formei muitos alunos policiais. Então, eu sei como é que a gente conversa. Isso, para mim, não é uma coisa excepcional. Eu formei centenas e centenas de policiais. Os policiais sabem que isso aqui está errado e eles não estavam usando identificação. A senhora conseguiu visualizar quem é que atira o spray de pimenta na senhora? Quem atirou o spray de pimenta estava sentado em que banco? Na janela, do lado do carona. Agora, eu soube que foi feita uma perícia, inclusive, sem a minha presença. Pronto, o que aconteceu hoje? Hoje houve uma perícia e eu fiquei sabendo pela imprensa, Fábio. Porque Acho o que foi advogado... a nossa produtora que ligou para você, não foi? Oxe, aonde está acontecendo isso? Nós não sabíamos. Houve uma perícia em que estava o advogado dos policiais. Essa perícia que a senhora acha não, a senhora advoga que a senhora deveria estar presente aqui. Isso está na lei, não é possível que esteja presente uma das partes e a outra parte não foi sequer intimada. Foi usada uma dublê, uma atriz no lugar da senhora? Foi isso? Eu não sei. Eu não sei o que aconteceu. A senhora desligou o telefone? Eu estou vendo pela primeira... Não. E outra coisa, isso se dá por meio de intimação. A imprensa participou, o advogado dos policiais participou. Essa moça aqui que está fazendo o papel da senhora, né? Eu não sei. Eu acho que... Eu estou vendo essas imagens pela primeira vez agora com você, Fábio. Eu estou vendo pela primeira vez com você. E tem uma coisa que me preocupa muito, que isso a gente já pôde verificar. A defesa, todo mundo viu a cena. Todo mundo viu que eu estava apenas com minha carteira de vereadora. Eu não tinha nada nas mãos, eu não representava nenhum risco para os policiais. Eles chegaram a dizer, Fábio, são tantas mentiras, eu estou dizendo o seguinte, que parece que a defesa dos policiais está sendo feita pelo Chicó do Alto da Compadecida, porque é tanto absurdo. As coisas que eles inventam são... eles chegaram a dizer que eu fui de propósito. Para eu ir de propósito, Fábio... A senhora estaria provocando aquela situação para se passar por vítima. Exatamente. Para tirar que proveito? Político, o que é? Eu não sei o que eles querem dizer, mas olha só, para eu ter provocado essa situação, como a defesa o tempo todo fica dizendo, eu teria que, primeiro, adivinhar o trajeto das viaturas. Eu teria que adivinhar a hora exata em que as viaturas iriam passar aí na ponte. Eu teria que adivinhar que eu seria vítima de uma violência. E eu quero dizer, Fábio, que não existe na história do Brasil um caso de violência como esse que eu sofri. Eu sou uma vereadora, eu me identifiquei, eu apresentei minha carteira funcional. Não tem como imaginar que essa brutalidade seria feita contra mim, não. Ô, vereadora, já que a senhora não foi convidada a participar dessa perícia técnica hoje, não sei nem o nome técnico, se é reprodução simulada, se é perícia técnica, alguém da produção me... Eu não sei, não fui intimada. Me confirma o nome. Está como reprodução simulada, certo? Já que a senhora não foi convidada a participar, eu vou fazer um convite para a senhora. Vamos assistir como é que foi? Porque a gente foi fazer. Vamos assistir com a gente? Vamos. Pode soltar, vamos assistir. A perícia criminal de constatação aconteceu no pátio da central de plantões. A viatura de onde partiu o jato de spray de pimenta que atingiu a vereadora foi medida e fotografada por peritos do Instituto de Criminalística.
O soldado da Rádio Patrulha, que teria acionado o dispositivo, participou da perícia com o rosto coberto por uma balaclava. Ele respondia aos questionamentos da perita Magda Pedrosa. A perícia de constatação foi solicitada para esclarecer pontos importantes do inquérito. Os delegados querem saber, por exemplo, a distância exata entre o policial e a vereadora, para avaliar os danos causados pelo spray. De acordo com a perita, o policial disse que estava sentado atrás do motorista. Imagens de celular registraram o momento em que a vereadora Liane Cirne, do PT, se aproxima da viatura da Rádio Patrulha durante o protesto e, em seguida, recebe o jato de spray que parte da janela traseira direita, lado oposto ao que o policial estaria. No momento, tinham 4 policiais na viatura e um preso no xadrez. A gente vai conseguir provar com essa perícia diversas questões, diversos pontos importantíssimos para a defesa. Em 10 dias, acredito que está sendo concluído essa perícia, será anexada aos autos do inquérito, né? E muito possivelmente, semana que vem, depois da conclusão, poucos dias depois, a polícia irá, muito possivelmente, fazer uma coletiva esclarecendo detalhes da missão. O protesto contra o presidente Jair Bolsonaro aconteceu há exatos 2 meses, no dia 29 de maio. Na época, além da vereadora, várias pessoas ficaram feridas. 2 delas perderam o olho após serem atingidas por balas de borracha disparadas pela polícia. Doutora, chamei doutora, é hábito, vereadora. A gente, quando vê a reprodução e vê a perícia técnica sendo feita, a gente também confronta com as imagens do dia. Aí eu tenho uma pergunta para a senhora. Quando a senhora coloca o rosto ali na janela, que não se aproxima nem tanto, o seu rosto não está dentro da viatura, Exato. O seu rosto ainda está fora. A senhora lembra se foi dito alguma coisa, alguma palavra de ordem, se afaste, não encoste, Não. saia... Ou foi simplesmente o jato? E assim, tem uma coisa que me chama a atenção também, é que tem uma outra mulher perto da senhora, acho que uma policial, não sei. Não. E o jato é só no seu rosto, o jato foi direcionado ao seu rosto, né? Foi. A senhora lembra o que foi dito e a senhora viu o rosto de quem atirou? E o que a senhora sentiu naquele momento? Em primeiro lugar, Fábio, eles não falaram comigo em nenhum momento. Eu tentei o diálogo várias vezes, eu me identifiquei como vereadora, eu me identifiquei como advogada, eu disse para eles que o procedimento era legal, eu pedi a identificação funcional deles, inclusive estava dizendo, eu vou requerer a instauração de um procedimento disciplinar contra vocês. Eu quero identificação. Eu sou vereadora, é o meu dever fiscalizar. Então, a ação era obviamente ilegal. E qualquer cidadão, Fábio, qualquer cidadão poderia ter feito o que eu fiz. Porque como a ação era ilegal, qualquer cidadão tem o direito de dizer ao policial que o procedimento é ilícito. Ele está violando a lei. Foi o que eu fiz. Sendo que, no meu caso, eu entendo que mais do que direito, tem um dever. Porque as pessoas estavam sofrendo agressões absurdas ali. Investida num cargo público. Exatamente. Eu não imaginei que eu fosse sofrer uma agressão. O que me assusta, primeiro eu vi as cenas da perícia agora e fiquei muito preocupada porque o advogado está dialogando com as pessoas que estão realizando a perícia o tempo inteiro. O advogado de uma das partes? O advogado dos policiais. E nós não fomos intimados para comparecer. Isso é um absurdo. A senhora acha que isso legalmente, a senhora pode pedir o cancelamento? Totalmente nulo. Nulo, não pode, não pode, não é possível. Olha aqui, ele dialogando aqui, ó. Ele dialogando. E nós pode não influenciar, de certa forma, na decisão. Mas é claro que influencia. E outra coisa que é o mais preocupante, Fábio. No dia 29 de maio, foi feito um boletim de ocorrência dos policiais. Nesse boletim, já foi dito, por exemplo, que eu não me identifiquei como vereadora, que eles não sabiam que eu era vereadora, que todo mundo viu que era mentira, porque eu apresentei minha carteira, o Brasil inteiro viu essas imagens que a TV Jornal está mostrando. Outra coisa, um sargento assume a responsabilidade pela agressão contra mim. E agora eles estão colocando a culpa num soldado raso. Isso é muito grave. Então, essa perícia toda, ela está partindo da premissa de que quem me agrediu foi um soldado.
Mas quem assumiu a responsabilidade foi um sargento. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o boletim de ocorrência dos policiais. Ô, vereadora, assim, e outra coisa, um detalhe também me chama a atenção. O uso de armas não letais, por exemplo, o uso de bala de borracha, como a gente já sabe que foi um desastre. Isso. O Jonas ficou cego, o Daniel cego. O uso de spray de pimenta, ele deve ser usado com um padrão. É o uso, eu digo sempre, tem algo na formação de policiais que é o uso progressivo da força. É diálogo, depois a verbalização, depois da verbalização, o uso da força natural, depois o uso de instrumentos como o spray de pimenta, o tiro de bala de elastômetro, daí chegar ao armamento letal. Perfeito. A tonfa, que é o cacetete, né? Até chegar em algo ainda mais incisivo. Neste caso aí, a senhora estava demonstrando algum risco para a polícia? Nenhum. A senhora estava armada ali? Todo mundo viu que não. A senhora estava representando algum risco para as pessoas que estavam ali perto para fazer o uso desse spray diretamente com o jato na sua cara? Fábio, todo mundo viu. Por isso que eu estou dizendo que a defesa está sendo feita pelo Chicó, um contador de histórias fantasiosas. As pessoas estão vendo o que aconteceu. Não representava nenhum risco, mas a defesa chegou a dar uma entrevista dizendo que eu coloquei a segurança dos policiais em risco. São tantas mentiras, Fábio. São tantas mentiras. E eu entendo, sabe por quê? Porque se eles forem dizer a verdade, eles vão ter que admitir que eles cometeram um crime. Não existe. Tudo que você citou está correto. Todo esse uso progressivo da força, tudo que você citou está certo. Isso tem previsão na lei. Mas a lei, ela coloca as condições em que a força pode ser utilizada. Não precisa ser perito criminal para ver que a força foi usada de maneira ilegal, como brutalidade, sem nenhuma justificativa. Eu soube também, pela imprensa, que eles estão alegando que o disparo foi realizado do outro lado, do banco traseiro do motorista, e não do passageiro do meu lado, como foi. Primeiro que eles estão até mudando quem foi o autor do disparo. Estão colocando... Senhora, acha que isso é para quê? Para confundir? Para demorar? Até existir Chicó, que a senhora está dizendo? Eu acho que se eles tiraram a culpa do sargento para colocar num soldado, algum motivo deve ter. Eu tenho dito o seguinte, aliás, eu gostaria de ver uma reprodução, Fábio, mas eu quero ver uma reprodução em que o cabelo da vítima voe, como o meu voou nas imagens. O meu cabelo voa com a força do spray. Ele voa. Vai aparecer agora, ó. Olha aqui. Meu cabelo voa muito forte. Se ele tivesse aspergido... Sentiu o quê, vereadora, naquela hora? Bloqueia, né? A gente... Consegue respirar? Não. É um horror. É horrível. E os olhos queimam. É muito dolorido. E depois não dói somente na hora, não. Na hora, assim, é o susto, né? Porque você não está esperando uma agressão daquelas. Eu não estava esperando. Eu realmente achei que seria respeitada. Tem que valer alguma coisa, você ser representante do povo. A senhora, além de ser parte, vítima, a senhora também é operadora da lei. A senhora já me disse que legalmente a senhora deveria estar participando, que inclusive vai pedir a nulidade desta ação aí. Aí eu fiz uma pergunta. Quando a senhora recebeu aquele jato de pimenta, as pessoas nas redes sociais, e aí você que está na rede social, que comunga dessa ideia, eu posso muito respeitar a sua posição, porque a gente vive num país democrático de direito. Você tem direito de pensar o que você quiser, certo? Fique muito à vontade. Aí eu estou fazendo a pergunta para ela aqui. A senhora forçou a barra ali, se jogou por quê? Estão dizendo que a senhora se jogou. Estava fazendo cena se jogando ali. Eu queria desafiar as pessoas que estão fazendo essa acusação a levarem um jato de spray de pimenta na distância que eu levei. E daí a pessoa tira a própria conclusão, se eu forcei a barra. Fábio, você tem noção do que é um jato de spray de pimenta, um palmo do rosto da gente? Eu sei o que é um tiro de taser, que eu já tomei um tiro de taser. E sei o quanto é ruim. É uma coisa assim, o susto, é inesperado, de verdade, assim, se você fosse vereador e estivesse dialogando com os policiais que estão ali flagrantemente cometendo uma ação ilegal,
Você esperaria levar um jato de spray de pimenta no seu rosto? Eu não esperava. O spray, ele é muito violento. Ele não, na hora, ele atordoa completamente. Ele atordoa completamente. É porque o intuito do spray de pimenta é a dispersão da multidão. Exato. E ele causar uma janela de oportunidade para a polícia agir, prender, Exatamente. algemar, porque a pessoa fica atordoada. Esse é o intuito do spray de pimenta. Aí uma coisa que me vem na cabeça agora, quando a senhora recebe esse jato de pimenta no rosto, já tinha acontecido o conflito onde cegou o Jonas ou não? Não, foi meia hora depois, você acredita? Foi meia hora depois. Já... Na mesma ponte. O Jonas já estava cego. Não, foi meia hora depois do que fizeram comigo. Sim, entendi. Fizeram primeiro com a senhora, então foi uma progressão. Foi. Fizeram com a senhora com spray de pimenta e depois... Aí o negócio... Essa pergunta é importante, gente, porque você vê, tem um conflito com uma pessoa, esqueça que a Aliana Cirne é vereadora, esqueça que ela é advogada. Tem um conflito com uma pessoa e tem uma ação violenta com spray de pimenta contra ela. E na sequência... Como se não bastasse, nós temos outras duas pessoas cegas. A ação parece que é progressiva, né, vereadora? É um horror. E esses policiais, eu disse que é um poporri de mentiras, né? A defesa deles, assim, é uma mentira atrás da outra. Eles também disseram que eles estavam indo para a delegacia para levar uma pessoa que estaria detida dentro da viatura. Tinha alguém dentro da viatura? Eu não sei dizer se tinha. No boletim de ocorrência, pelo boletim de ocorrência, não. O que eles colocaram no boletim de ocorrência é que eles só levaram uma pessoa que eles alegaram depois que estava dentro da viatura, mais de uma hora depois. Mas veja só, essa viatura, ela ficou circulando. Depois de me agredir, eles não foram embora, eles não foram para a delegacia como eles dizem agora que foram. Eles ficaram circulando, eles negaram socorro a Daniel. Também queria dizer, Fábio, que eles negaram socorro a mim. Se eles me atingiram e eu caí no chão, era obrigação deles ter prestado socorro. A polícia presta socorro, a polícia age de acordo com a lei. Era crucial, Fábio, que eles tivessem prestado socorro a mim. Eles foram embora, negaram socorro a mim. Eu caí no chão, eles tinham que ter me defendido, eles tinham que ter me socorrido, aliás. Era obrigação legal, prevista na lei. Eles negaram socorro, depois eles passaram pelo Daniel, negaram socorro ao Daniel. E depois eles ainda passaram na frente da Faculdade de Direito, ali no Parque 13 de Maio, e desceram de novo da viatura e começaram a disparar contra outros manifestantes que estavam ali. Ô, vereadora, eu sei que a senhora tem agenda, e para a gente encerrar a sua participação aqui, já agradecendo demais a sua participação, eu que agradeço, a benevolência do seu tempo, a senhora vinha aqui conversar com a gente ao vivo, é um prazer te conhecer, acho que já tinha conversado contigo em outra emissora, pessoalmente, né? Exato. Então, qual o próximo passo aí? Vai pedir a nulidade dessa ação, e o que é que a senhora pretende de outros passos agora dentro da ação? O que é que espera aí no caminho judicial? Eu espero aquilo que Daniel espera, aquilo que Jonas espera e que eu acho que a maioria da população de Pernambuco espera. Justiça. Essa perícia foi outra irregularidade. E os olhos queimam. Nós vamos defender isso. É muito o advogado da outra parte estava dialogando aí livremente com os participantes. Nós não participamos, susto, né? Porque você não está esperando uma agressão daquela. Essa história de que agora colocar a culpa do sargento no soldado raso e ele dizer que ele disparou spray dentro da viatura, se tivesse acontecido isso, o motorista não teria conseguido dirigir. Eu sei porque o meu motorista foi atingido de longe pelo spray, pela outra viatura que também ao mesmo tempo disparou o spray de pimenta. O meu motorista entrou no carro, começou a chorar e ficou cego, ninguém conseguia enxergar. Eu não conseguia enxergar. A minha chefa de gabinete que estava me acompanhando, porque eu como vereadora não ando sozinha, eu ando de fato com a minha equipe, Fábio. Né? Então a gente estava indo prestar assistência jurídica quando aconteceu isso. Os carros, inclusive, veja, agora você falando, eu me lembrei de uma coisa que eu mesma não tinha me atentado. Quando eles dizem que eu fiz tudo de propósito, se eu estava indo na Ponte Princesa Isabel, como é que eu ia supor que eu ia me deparar com os carros da polícia que vinham na contramão? Desde quando a polícia pode andar na contramão perseguindo manifestantes? Isso é tão absurdo. Então,
o que eles fizeram? Eles me agrediram várias outras pessoas. A agressão é francamente ilícita. Agora eles querem colocar a culpa no colo de um soldado, inventam uma mentira atrás da outra e tentam colocar a culpa nas vítimas, em mim, no Daniel e no Jonas. Tá. Um absurdo.